Em Romanos, no capítulo 7, Paulo vai deixar algumas declarações que deixam alguns leitores da Bíblia bem confusos, né? Paulo ele vai declarar algo do tipo, Romanos capítulo 7, vamos estar lendo alguns versículos lá no finalzinho do capítulo 7, tá? O 15, por exemplo, diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Versículo 19, Paulo volta a repetir assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu tô lendo na NVI, na verdade eu tô lendo aqui no meu livro, tá? Explicando Romanos. E por fim, vou estar lendo o último versículo, só para que nós possamos entrarmos no assunto. Ele diz no 7, Romanos 7, versículo 24, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, né? Então, irmãos, essas declarações paulinas, né, no final do capítulo 7, deixam algumas pessoas bem confusas, falando assim: mas Paulo, por que Paulo estava sofrendo tanto? Declara algumas expressões, né, tipo assim, de um homem que estava parecia estar em depressão, em pânico, em um conflito interno. E eu gosto sempre de ler esses versículos, né, finais do capítulo 7, acompanhado do primeiro versículo do capítulo 8, para que a gente possa entender aonde Paulo queria chegar com essa leitura e com essa abordagem, né, com esse tema aqui, com esse tom que ele apresenta, tá? O versículo primeiro do capítulo 8 vai dizer assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos o hábito muito ruim de tentarmos ler capítulo a capítulo, excluindo o que nós lemos anteriormente, tá? Vou explicar melhor. No capítulo 7, Paulo ele vai falar de como o seu corpo estava sujeito às fraquezas do mundo, tá? Paulo, apesar de ser o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior pastor de todos os tempos, tá? Um homem sendo usado de maneira sobrenatural por Deus, ele era um homem natural. Dentro dele existia um espírito criado por Deus, tá? Da qual possuía o Espírito Santo de Deus, mas ele também tinha uma carne, e essa carne ela estava sujeita às paixões desse mundo. A tentação ela viria. Quem sabe Paulo, irmãos, não estava até falando dessas tentações quando ele diz em Romanos 12, Romanos não, 2 Coríntios 12, quando ele fala para a igreja do seu espinho na carne, enviado de Satanás. Quem sabe? Paulo até, não estou afirmando não, tá? Estou falando, levando você a refletir, a pensar, que talvez até sobre isso que Paulo estava falando em 2 Coríntios 12, quando ele diz sobre o espinho na sua carne, tá? Pode ser, pode não ser, mas o que nós conseguimos e compreendemos com as passagens que eu acabei de ler, com os versículos que eu acabei de ler, é que Paulo estava passando por um momento de tentação, de uma aflição natural de qualquer homem. Mas Paulo ele não deixa isso crescer no seu coração. Você, meu irmão, é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo e ele fala mais alto, porque a nossa nacionalidade, nossa etnia é dos céus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e ele nos deu o nosso espírito, aonde ele coloca o Espírito Santo de Deus. Então essas tentações elas podem vir, elas podem tentar bater a nossa porta, mas o Espírito Santo, nós sempre damos lugar ao Espírito. O Espírito sempre fala mais alto. E com Paulo, irmãos, não era diferente. Eu vejo alguns estudiosos, alguns pastores e teólogos tentando até tirar as palavras paulinas, dizendo que não, isso aí era uma metáfora que ele estava usando, ele não estava falando dele mesmo. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Se você pegar Romanos 7, você vai ver que Paulo estava falando dele mesmo. Ele usa o verbo aqui na primeira pessoa, dizendo que ele era ele. Não tem como nós fugirmos disso. Não precisamos colocar Paulo em um patamar elevado, dizendo que ele era um homem extremamente um extraterrestre espiritual. Não, não era. Tá? Paulo era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, só que ele, assim como nós, tinha dentro dele o Espírito Santo. E por mais que sua carne pudesse gritar lá, talvez seja o seu espinho na carne, né?
as suas tentações. Você também, irmão. Eu tenho aqueles momentos de fraqueza, sabe? Quando a gente acorda que parece que não quero nem levantar da cama. Aquele pecado, aquela tentação que tenta bater a nossa porta e fica ali dia após dia batendo. Mas o que nós fazemos? Nós elevamos o nosso espírito a Deus, deixamos o Espírito de Deus falar ao nosso espírito, como Paulo vai falar mais à frente no capítulo 16, né? Que o Espírito testifica com o nosso espírito. Então o Espírito começa a testificar: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é meu filho amado. E esse amor de Deus, ele sobrepõe qualquer tentação, qualquer baixa estima, qualquer depressão, porque nós somos filhos de Deus, e isso é maravilhoso, isso é espetacular. Mas Paulo era um homem natural como eu e como você. E no capítulo 8, versículo 1, ele define, ele concretiza tudo aquilo que ele tinha falado. Ó, tudo que eu falei até agora é a minha carne, mas eu tenho algo novo para te falar, eu tenho uma continuidade. Irmãos, o capítulo 7 é continuação, ele continua aqui no capítulo 8, ele não parou aqui não. É porque depois de canonizado, né, a Bíblia ela foi separada por versículos, mas quando Paulo escreveu, irmãos, não tinha capítulo 7, capítulo 8, não, era tudo um inteirinho, um contexto, o mesmo contexto. E Paulo ele vai continuar escrevendo, olha, depois de toda aquela dificuldade que ele passa dentro de si, todas as dificuldades internas que o seu corpo tentava fazer ele desanimar. Mas olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 8, eu vou ler de novo, nós já lemos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, acabou. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Hoje você é uma nova criatura. E hoje dentro de ti habita o Espírito Santo, e a carne não fala mais alto. A carne ela não vai te destruir, porque o teu Espírito testifica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre te dará forças, ânimo e vigor. Então coloca na sua mente agora que você é um filho amado do Senhor, que você é um escolhido do Senhor, uma nova criatura, e diga: carne, chega, basta para você, você não tem mais lugar aqui. Então, amados, é isso que Paulo está querendo falar. Paulo estava num momento de dificuldade, mas o Espírito Santo o animou, o Espírito Santo, a realidade da nova criação que Paulo tinha convicto dentro de si, fez com que ele tomasse seu ânimo novamente, dizendo: olha só, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repita comigo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um abraço, meus irmãos. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele.